Durante centenas de anos, uma família governou os 7 reinos com fogo, sangue e dragões. A dinastia da Casa Targaryen moldou a história de Westeros, desde a fuga da antiga Valíria até a queda da dinastia que foi apresentada na série Game of Thrones. Porém, cada reinado foi único. Alguns reis trouxeram a paz, outros trouxeram a guerra e tiveram até aqueles que foram responsáveis pela ruína da própria casa. Olá! Meu nome é Maria e eu sou apaixonada por universos fictícios, e nessa série do canal eu vou trazer para vocês a história sobre cada reinado Targaryen. Porém, não podemos falar sobre a Casa Targaryen sem antes falar um pouco sobre a antiga Valíria, berço de todo o universo das Crônicas de Gelo e Fogo do escritor George R.R. Martin. Então, vamos nessa! A antiga Valíria era a capital de um império que caiu em ruína. No seu auge, o Império Valeriano era uma civilização avançada e dominava militar e culturalmente o mundo conhecido. A cidade era localizada em uma península do continente oriental e é o lar ancestral das casas Targaryen, Velaryon e Celtic. Valíria se localizava no que era conhecido como coração da Península Valeriana, que se estendia para o Mar de Verão. A perdição quebrou a península e separou a cidade de Valíria das terras do Longo Verão, criando o Mar Fumegante. Atualmente, a cidade de Valíria situa-se no centro da maior ilha remanescente cercada por falésias. Porém, todos aqueles que vão para Valíria acabam não retornando. Porém, isso é algo que eu falarei mais durante o reinado de Jaehaerys I. Valíria era governada pelos chamados Senhores de Dragões, ou seja, a maior parte das famílias de Valíria possuíam dragões, incluindo a Casa Targaryen. Porém, ao contrário do que se pensa, nessa época, a Casa Targaryen não era vista como uma casa nobre. Muito pelo contrário, a Casa Targaryen era vista como uma das mais baixas na hierarquia da Valíria. Bom, agora que eu já falei sobre a antiga Valíria e no que ela consistia, eu posso falar sobre a Casa Targaryen em si. Como eu falei anteriormente, durante o Império Valeriano, a Casa Targaryen era uma casa exilada e não era vista como muito poderosa ou digna de respeito. Porém, após ser a única casa capaz de sobreviver à perdição de Valíria, Aegon I e suas irmãs Visenya e Rhaenys foram os únicos a conseguirem unificar e reger os 7 reinos, tornando a Casa Targaryen uma das maiores casas de todas, fazendo parte do que foi chamado de Grande Casa de Westeros. Eles fizeram isso utilizando seus dragões para vencer as batalhas e impor respeito. Porém, durante o que foi conhecido como a Dança dos Dragões, todo esse poder foi perdido, pois os dragões foram morrendo de pouco em pouco, acabando com o poder e respeito que todos tinham pela Casa Targaryen. Durante o reinado de Aenys II, também conhecido como Aenys o Louco, a monarquia Targaryen foi deposta pela Casa Baratheon e seus herdeiros foram exilados além do Mar Estreito. Viserys e Daenerys Targaryen planejaram uma restauração do governo Targaryen, levando a uma invasão nos 7 reinos. Após a Batalha de Porto Real, Daenerys foi assassinada por Jon Snow antes que pudesse concluir a restauração Targaryen de sentar ao Trono de Ferro. Seu assassino foi exilado para a Patrulha da Noite, extinguindo de vez a Casa Targaryen por nome, apesar de que ela ainda continue por sangue através das casas Baratheon, Velaryon e Martell, as casas com quem a família Targaryen mais se relacionava através de casamentos. O lema da Casa Targaryen é justamente fogo e sangue, e seu sigilo consiste em um dragão de 3 cabeças num fundo preto. O dragão de 3 cabeças representa cada um dos primeiros reis de Westeros. Então você tem Aegon Targaryen e suas irmãs Visenya e Rhaenys, cada um representado por uma cabeça do dragão. A Casa Targaryen, por ser uma casa valeriana, manteve alguns dos costumes da antiga Valíria. E um desses era o ato de juntar parentes, ou seja, o ato do incesto. Juntar tios, sobrinhos, irmãos, primos e afins em casamento para manter a linhagem pura, visando manter o sangue valeriano entre os Targaryen e não misturá-lo com o sangue de outras casas que não fossem consideradas dignas. Os Targaryen eram adeptos da fé valeriana. Porém, após Aegon I ter sido coroado pela fé dos 7 reinos, toda a família Targaryen como um todo adotou a religião dos 7. Desde então, apenas aqueles reis que fossem coroados pela fé foram considerados legítimos e dignos de ascender ao Trono de Ferro e governar os 7 reinos. Uma exceção foi Maegor I, que no entanto ganhou o julgamento dos 7, que foi apresentado agora na série Cavaleiro dos 7 Reinos. Apesar deste respeito à cultura Andala, o costume incestuoso causou problemas durante o reinado de Aenys I, após Maegor I desarmar e exterminar a fé militante. Westeros passou a fazer vista grossa a tais costumes valerianos.
Uma possível consequência para as práticas incestuosas da família Targaryen era a sua tendência à loucura, pois ficou conhecido pelos 7 reinos que metade dos Targaryen ou enlouqueceu ou ficou mais adepto à violência. Por isso até criaram uma frase que a Cersei diz na série Game of Thrones logo nas primeiras temporadas. Toda vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda. Half the Targaryens went mad, didn't they? What's the saying? Every time a Targaryen is born, the gods flip a coin. A casa Targaryen também adota como costume cremar seus mortos ao invés de enterrá-los. Durante anos, assim como a maior parte das famílias nobres valerianas, os Targaryen criaram dragões. Eles foram uma peça-chave na Guerra da Conquista, sendo capazes de exterminar exércitos e dobrar países inteiros à sua vontade. Um costume que eu acho muito fofo é que quando um bebê Targaryen nascia, era costume deixar um ovo de dragão em seu berço ou próximo dele, para que já nascessem com uma ligação com o animal. Um exemplo pode ser visto na série A Casa do Dragão, em que Rhaenyra coloca um ovo no berço de seu futuro irmãozinho. A Rhaenyra declarou que terá uma irmã. É mesmo? Já escolheu até o nome. Posso saber? Visenya. Escolheu um ovo de dragão para o berço, diz que a faz lembrar da Veiga. Após o que ficou conhecido como Dança dos Dragões, grande parte desses animais foi morto ou ficou extremamente ferido, o que levou ao reinado do rei Aegon Targaryen III, conhecido como a Desgraça dos Dragões. Em seu governo, poucos dragões deficientes chegaram a nascer, ficando do tamanho de cachorros e morrendo rapidamente. Dessa forma, eventualmente os dragões foram extintos e seus crânios passaram a decorar a sala do trono. Os Targaryen geralmente montavam seus dragões com selas, chicotes e com cordas presas à sua boca para se agarrar durante a viagem. Apesar de Daenerys ter sido capaz de chocar os ovos de dragão e depois tomar como montaria seu dragão Drogon, ela não sabia de tais costumes, montando no seu dragão sem selas, cordas ou chicotes, e se agarrando às suas protuberâncias ósseas por apoio. Antigamente uma nobre casa na Península Valeriana, Aenar Targaryen liderou uma fuga da sua família para a Pedra do Dragão, uma cidadela insular pobre a leste da torrente de Água Negra, em Westeros. As nobres famílias valerianas acreditavam que sua fuga era um sinal de covardia, como se Aenar estivesse assumindo derrota dos diversas disputas do poder que aconteciam na península. No entanto, outros diziam que Aenar fugiu de Valíria graças a sonhos proféticos de sua filha, Daenys, conhecida como a Primeira Sonhadora, que em sonhos previu a destruição da cidadela que veio depois. Com a destruição de Valíria, as únicas casas restantes, como dito antes, foram os Targaryen e os Velaryon. Aenar levou os Targaryen a se estabelecerem num posto ocidental da Baía de Água Negra, chamado de Pedra do Dragão, ao longo da costa leste de Westeros, através do Mar Estreito. Os Targaryen, portanto, sobreviveram em Pedra do Dragão, enquanto Valíria queimava, possuindo os únicos dragões restantes no mundo. Não se tem muito sobre o reinado de Aenar em si, porém se sabe que ele e sua filha Daenys são os primeiros Targaryens que se tem registro, e é dito que eles deveriam vir uns 100 anos antes de Aegon, Visenya e Rhaenys. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu falei um pouco sobre o início da história dos Targaryen, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a conquista de Westeros, como eu disse, por Aegon Targaryen I e suas irmãs, Visenya e Rhaenys. Então é isso, se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu like, coloca um comentário no vídeo, porque eu tô sempre aberta a sugestões, né? Então assim, se tiver algum assunto em específico que você quiser que eu grave, alguma coisa assim, eu posso até dar uma olhada. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.